E aí, meu amigo torcedor do Mengão, tudo beleza? Bora falar de Flamengo. Mas antes não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Agora vamos dar início ao papo de hoje. Notícias do Flamengo, notícias do Flamengo hoje. Notícias do Flamengo, agora notícias do Flamengo de hoje. Últimas notícias do Flamengo. Notícia do Flamengo, últimas notícias do Flamengo. Hoje notícias Flamengo, notícias do Flamengo, agora notícias do Flamengo. Ao vivo, notícias do Flamengo. Hoje ao vivo, notícia do Flamengo. Hoje notícia do Flamengo de hoje. Flamengo notícias. Flamengo notícias de hoje, notícias de hoje. Flamengo, Flamengo, notícias. Hoje, Flamengo, notícias ao vivo. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Na véspera de mais um duelo importante entre Flamengo e Atlético Mineiro, válido pela Copa do Brasil, um comentário vindo de um dos principais nomes do time mineiro chamou a atenção. Hulk, atacante experiente, acostumado com grandes confrontos e conhecido pelo seu estilo combativo dentro de campo, deixou de lado qualquer resquício de clubismo para elogiar abertamente o Flamengo. Segundo ele, o rubro-negro é o melhor time do Brasil. E olha, vindo de um jogador com a bagagem e a competitividade de Hulk, essa afirmação carrega um peso enorme. Durante a coletiva, ao ser questionado sobre o confronto, Hulk foi direto e honesto. A gente sabe da grandeza do Flamengo, é o melhor time do Brasil? A gente tem que manter os pés no chão e entender que vamos enfrentar um gigante? Sinceramente, eu fico impressionado com a maturidade e a franqueza dessa fala. Num ambiente onde muitas vezes impera a rivalidade exagerada e o discurso inflamado ao ouvir um jogador do calibre de Hulk, reconhecer com respeito a qualidade do adversário é algo que valoriza o futebol. E ele não está errado. O Flamengo realmente se consolidou nos últimos anos como uma das maiores potências do continente. Mesmo com tropeços pontuais como todo time, enfrenta a estrutura, o elenco, a força da torcida e a ambição do clube colocam o rubro-negro num patamar de destaque. Quando o adversário enxerga isso com clareza, não significa fraqueza. Pelo contrário, mostra inteligência estratégica. Hulk sabe que para vencer um time como o Flamengo não basta jogar bem. É preciso ser quase perfeito. Agora, olhando pelo lado flamenguista, esse tipo de elogio também vem com um certo peso. Porque quando até o adversário admite a superioridade técnica, é sinal de que a cobrança será proporcional. Não há mais espaço para atuações mornas ou para jogos abaixo da média. A responsabilidade aumenta. E, na minha opinião, o Flamengo precisa absorver isso como motivação, não como pressão. É o momento de mostrar em campo que esse respeito é justificado. Hulk ainda citou que o elenco do Flamengo é muito qualificado com jogadores de seleção e peças experientes que sabem decidir em jogos grandes. E é justamente esse o diferencial que o time carioca carrega, a capacidade de crescer nos momentos decisivos. Mas ao mesmo tempo sabemos que o futebol é jogado no detalhe e do outro lado estará um Atlético Mineiro ferido, organizado e pronto para explorar qualquer brecha. Então, por mais que o favoritismo pese para o lado rubro-negro, o jogo será duro. Eu particularmente gosto muito quando há esse tipo de respeito entre os protagonistas, porque isso não diminui a rivalidade, apenas a coloca num patamar mais elevado. Flamengo e Atlético Mineiro têm tudo para protagonizar um duelo memorável. E esse elogio de Hulk apenas reforça a grandeza do espetáculo que está por vir. Quando dois gigantes se enfrentam e ambos reconhecem a força do outro, a tendência é que o nível da partida suba. E que vença quem for mais eficiente, mais concentrado e mais inteligente. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O elogio de Hulk ao Flamengo, antes do confronto pela Copa do Brasil, chamou a atenção de todo mundo. Dizer que o Flamengo é o melhor time do Brasil, vindo de um dos principais jogadores do Atlético Mineiro, não é pouca coisa.
E, sinceramente, eu concordo com ele. Não porque o Flamengo esteja voando em todas as partidas, mas porque mesmo com altos e baixos, o nível do elenco, a força coletiva e o potencial tático colocam esse time num patamar à frente da maioria no país. Mas a fala do Hulk também carrega um componente estratégico. Quando um adversário tão experiente faz esse tipo de declaração pública, ele sabe que está jogando com o emocional do rival. Ao colocar o Flamengo como favorito, ele tira o peso das costas do Galo e joga a responsabilidade no colo dos rubro-negros. E é aí que entra a leitura mais madura do jogo. O Flamengo não pode cair na armadilha da soberba. Tem que responder esse tipo de elogio com intensidade, disciplina e foco. Para mim, esse duelo exige um Flamengo concentrado desde o primeiro minuto. E aqui entra o papel do técnico Felipe Luiz, que precisa montar um time equilibrado. Acredito que o esquema em 4-3-3 seja o mais natural, mas com um meio de campo que saiba tanto criar quanto proteger. Se Felipe optar por Carrascal e Saul Ñíguez juntos, por exemplo, a recomposição tem que ser bem ensaiada, porque o Atlético Mineiro não perdoa espaços. E Coelho, Hulk, Paulinho, ou qualquer que seja o trio ofensivo do Galo, sabe muito bem como castigar em velocidade. Outra peça fundamental nesse jogo será o setor ofensivo pelas pontas. O Flamengo vem tentando encontrar uma consistência nos lados do campo, e nomes como Samuel Lino e Wallace podem ser decisivos. Samuel mostrou nos últimos jogos que tem explosão, drible e personalidade. É desses que não se esconde. E contra o Atlético Mineiro isso conta demais. Já o Wallace vem se firmando apesar da pouca idade e precisa ter liberdade para acelerar, mas sem deixar de cumprir as funções táticas. E aí vem a parte emocional. Jogar no Maracanã cheio é uma bênção, mas também uma responsabilidade. A torcida vai empurrar sem dúvida, mas isso precisa ser convertido em atitude dentro de campo. Não adianta tocar de lado, manter posse de bola estéril e só buscar o gol quando estiver atrás no placar. Tem que ser agressivo desde o início. E quando eu falo agressivo, não é desorganizado. É pressionar a saída de bola do adversário, é disputar cada dividida como se fosse a última, é transformar o Maraca num verdadeiro caldeirão. Aliás, se tem algo que o Flamengo precisa evitar, é repetir os erros de jogos recentes em que teve mais posse, mais finalizações, mas pouca efetividade. O torcedor quer um time vertical, que finalize, que chute de fora, que ataque em bloco. E o elenco tem qualidade para isso. Falta às vezes ajustar essa tomada de decisão no terço final. Contra o Galo, isso pode ser o diferencial entre sair em vantagem ou ter que correr atrás na volta. Do outro lado, o Atlético Mineiro vem com o peso da tradição e jogadores cascudos. Não é um time que se assusta fácil, vai jogar com a tranquilidade de quem sabe que o favoritismo é do adversário, e isso torna tudo mais perigoso. É por isso que eu defendo uma atuação intensa, coletiva e consciente. Nada de pensar em resolver com um lance individual. O Flamengo, quando joga junto, quando cada um cumpre seu papel, é muito difícil de ser batido. Mas para isso precisa entrar com a faca nos dentes, como diz o ditado. No fim das contas, o elogio de Hulk é um reconhecimento da grandeza do Flamengo. Mas também é um desafio. É como se dissesse: prove em campo que vocês são tudo isso. E é exatamente isso que o Flamengo precisa fazer. Entrar com fome, jogar com inteligência e mostrar com bola nos pés que esse time realmente está entre os melhores, não só do Brasil, mas do continente. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A situação de Juninho no Flamengo continua gerando debates nos bastidores do clube. O jovem atacante que havia ganhado espaço e até protagonizou momentos de destaque, agora parece enfrentar um novo momento de incerteza. De acordo com informações recentes, o técnico Felipe Luiz não teria se entusiasmado com o rendimento de Juninho nos treinamentos e nas últimas atuações. E, sinceramente, essa postura do treinador diz muito sobre o rigor que ele está impondo ao elenco. Juninho é um jogador que surgiu com expectativa. A torcida viu nele uma peça capaz de renovar o setor ofensivo com explosão, drible e personalidade. Em algumas partidas mostrou potencial, mas também oscilou bastante, o que para um garoto da base é até natural.
Só que no Flamengo, o espaço para crescimento é pequeno, a cobrança é imensa. E quando o técnico que conhece a exigência do clube por dentro decide não dar sequência, é porque vê lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Felipe Luiz, mesmo sendo um técnico ainda em início de carreira, já demonstra uma postura muito clara, meritocracia total. Ele não vai manter jogador no time apenas por expectativa da torcida ou por lampejos. Se o atleta não entrega nos treinos, não corresponde taticamente ou não se encaixa no plano de jogo, ele simplesmente sai do radar. E eu particularmente entendo essa linha de pensamento. No Flamengo, o nível de exigência é outro. Cada minuto em campo precisa ser justificado, e enquanto Juninho vive esse momento de instabilidade, o Al Riyad da Arábia Saudita volta a aparecer como interessado. O clube árabe já havia sinalizado interesse antes, mas agora com o jogador sendo pouco aproveitado, a nova investida parece ainda mais provável. A diretoria do Flamengo, inclusive, estaria disposta a ouvir propostas. Não é uma decisão fácil, claro. Vender um jovem formado no clube sempre gera repercussão. Mas, ao mesmo tempo, se não há perspectiva de utilização real, manter o jogador no elenco só para compor grupo pode não ser vantajoso para ninguém. Eu penso que essa possível saída de Juninho pode acabar sendo boa para todos os lados. Para o Flamengo, que libera espaço no elenco e ainda pode lucrar. Para o jogador, que pode respirar novos ares, ter mais minutos e talvez crescer longe da pressão descomunal que existe na Gávea. E para o clube comprador, que pode apostar em um talento ainda em desenvolvimento. A questão é o valor da negociação. O Flamengo não pode abrir mão por pouco. Ainda que Juninho não seja titular hoje, é um ativo valioso no mercado. O que chama a atenção é a forma como as oportunidades aparecem e desaparecem rapidamente no futebol. Há poucas semanas, Juninho era visto como solução para o setor. Hoje está praticamente fora dos planos. Isso mostra como o futebol é dinâmico. Um dia você é esperança, no outro precisa recomeçar. E isso vale ainda mais em um clube gigante como o Flamengo, onde as exigências são diárias e a concorrência interna é pesada. No fim das contas, tudo vai depender de como as negociações com o Al Riyad evoluem. Se a proposta agradar a tendência é que Juninho deixe o Flamengo ainda nesta janela, e aí caberá a ele provar seu valor em outro cenário, talvez com menos pressão e mais liberdade para errar, crescer e evoluir. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.